e eu tenho o prazer de receber o que hoje é um colega, é um amigo até pessoal, gosto muito do Dr. Cícero Gali Coimbra, médico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em medicina interna, neurologia pediátrica pelo Hospital Jackson Memorial, Hospital de Miami, mestre desde 88, doutor em neurologia pela Unifesp, pós-doutorado em Lund, pela Suécia, atualmente professor associado livre docente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Unifesp, onde dirige o Laboratório de Fisiopatologia Clínica Experimental. Tem vários trabalhos, é conhecido internacionalmente, vem médicos da Alemanha, do Japão, do mundo inteiro. Japão, não? Japão não veio. Alemanha, Quase toda a Europa, toda a Europa, né? Oriente Médio, Oriente Médio, Estados Unidos. Estados Unidos, doutor. Ele criou inclusive o que é hoje convencionado a ser chamado como protocolo Coimbra, que trata doenças degenerativas e autoimunes com altas doses de vitamina D. É um grande pesquisador. Por conta desse post, tem uma série de perguntas aqui e com muita alegria, com muito contentamento, agradeço a sua presença, Dr. Cícero Coimbra. É um prazer recebê-lo. Seja muito bem-vindo aos Salutos, mais uma vez agora pela TV Guarulhos. Quem tem a agradecer sou eu, né? E muito, muito mesmo por essa oportunidade, porque a gente está, graças a você, com a possibilidade de contribuir de uma forma significativa para a solução de um problema que se tornou já um problema terrível de saúde pública mundial, que é essa pandemia mundial de coronavírus. Nunca na história da humanidade nós tivemos níveis tão baixos do grande potencializador e regulador do sistema imunológico, que é o colecalciferol, que foi erradamente chamado de vitamina D, né? Ela não é a vitamina, ela foi chamada de vitamina por ocasião da época da Primeira Guerra Mundial, final da Primeira Guerra Mundial, mas ela não é vitamina. Ela não é vitamina, ela é uma estrutura que tem uma estrutura que foi desvendada na década de 30 por um pesquisador alemão, que demonstrou que ela tinha a estrutura e o poder de um hormônio, né? Infelizmente o nome não foi mudado, continuou a ser chamada de vitamina. Naquela época se pensava que era uma substância que só agiria promovendo a absorção de cálcio dos alimentos e o depósito de cálcio nos ossos, permitindo o desenvolvimento adequado dos ossos da criança e impedindo com isso a ocorrência de raquitismo, que era endêmica na Europa naquela época. No entanto, nas décadas que se seguiram, várias outras funções foram Analisadas, estudadas, demonstradas, né? Para a vitamina D, né? Hoje a gente reconhece que não existe uma única célula no nosso organismo que não sofra a ação, né, da vitamina D, que não dependa da vitamina D para executar a sua função correta. E são cerca de 80 funções diferentes, talvez. Então, é importante que se saiba que, para nós, neste momento, a principal função que essa vitamina, né, então, é muito mais do que um hormônio, porque um hormônio tem uma ou duas funções, a vitamina D tem dezenas de funções, então ela está acima da categoria de um hormônio, porque ela tem a potência, a estrutura e o poder de um hormônio, mas ela tem uma diversidade de funções inacreditável para uma única substância. Eu diria que essa substância, sim, correu o risco de cometer qualquer erro, deveria ser chamada da substância do milênio. Tal é a importância que ela tem para a saúde pública. E para nós, a grande importância é a capacidade que a vitamina T tem de manter o sistema imunológico regulado, ou seja, trabalhando de uma forma potente a nosso favor contra os germes que tentam penetrar no nosso organismo, provocando infecções, e impedindo esse sistema imunológico de nos atacar
desencadeando doenças autoimunitárias que são variadas de acordo com o órgão ou o tecido que é atacado. Eu quero lembrar a todos que este programa, por conta até da penetração do Dr. Cícero Coimbra no mundo inteiro, será traduzido para várias línguas, e para o espanhol, para o alemão, para o inglês e etc., diante da importância do protocolo, e acredito que estarmos prestando um serviço não só para os brasileiros, para o mundo inteiro. E além do mais, se trata de um tipo de vírus, porque existem dois tipos de vírus essenciais. Né? Essencialmente existem dois tipos de vírus, que são os mRNA vírus e os DNA vírus. Né? Ele é um RNA vírus envelopado. Né? Então, o mRNA vírus é como o vírus da gripe. Por que você readquire a gripe? Você teve várias gripes e tem gripes novamente. Porque é um RNA vírus e ele sofre mutações facilmente. É como se você se transformasse num outro vírus. Não? Porque o DNA se expressa por intermédio do RNA. Quando ele faz essa expressão... o RNA não precisa... O RNA vírus, ele utiliza a maquinária da própria célula para produzir o que ele quiser. Porque ele já é um RNA. Não precisa ser transformado... Não precisa ter um DNA para ser transformado numa expressão. Num RNA. Né? Então, ele já é um RNA vírus. E esses RNA vírus sofrem mutações frequentes. Então, pode ocorrer mutações durante a pandemia. Pode acontecer num outro país, lá que não é a China, acontecer uma mutação do mesmo vírus, do coronavírus, e ele se transforma num outro vírus, também coronavírus, mas num tipo diferente. Né? E para o qual as pessoas que já foram infectadas e se curaram da primeira infecção por um tipo do coronavírus, não têm a imunidade adquirida para esta nova infecção. O que reforça a seguinte questão que a gente tem procurado enfatizar e transmitir para o público e para toda a classe de profissionais da área da saúde da forma mais didática possível. Então, eu vou tentar dizer isso da forma mais didática e pausada possível. Né? Quando nós sofremos uma infecção por um agente infeccioso, seja vírus, bactérias, fungos, protozoários, riquetes, o que seja, tá? Para o qual nós nunca tivemos essa infecção. É a primeira vez que o nosso organismo é invadido por esse patógeno, por esse micro-organismo, no caso, nós estamos falando por esse vírus, coronavírus. Né? Nós não temos anticorpos contra eles. Nosso sistema imunológico não conhece até então, né? Não, nós não temos anticorpos porque nós não fomos vacinados contra esse vírus e nós não contraímos essa doença anteriormente. Então, o nosso sistema imunológico não tem memória contra esse vírus. Quer dizer, a memória é dada pela produção de anticorpos específicos que atingem, que vão direcionar toda a agressividade do sistema imunológico, vão focar essa agressividade do sistema imunológico especificamente contra aquele micro-organismo, porque você já tem memória. Tá? Então você não volta a ter a mesma infecção. É o soldado que não conhece o inimigo lá, é um novo inimigo que surgiu na vila lá e o soldado ainda não conhece. Então, quando você está nessa situação de a primeira vez que você tem contato com o vírus, né? Então, você vai ter a primeira linha de defesa do seu sistema imunológico. Qual é essa primeira linha de defesa? É aquela linha que surgiu na evolução das espécies em primeiro lugar. Né? Então, ela é chamada de imunidade inespecífica. Também recebe o nome de imunidade inata, porque quando o bebê já nasce, né, ele já tem essa imunidade. Normalmente, ela é extremamente potente, essa imunidade inespecífica, tá? Mas não tem memória. Né? Então, nas espécies de animais primitivos, em que só tem esse tipo de sistema imunológico, você pode ser reinfectada, aquele animal pode ser reinfectado várias vezes pelo mesmo patógeno. Ele vai reagir de novo só usando a imunidade inespecífica, né? Porque o sistema imunológico dele não tem memória. Ele não produz anticorpos, ele não tem linfócitos. Tá? Os linfócitos surgiram mais tardiamente na evolução filogenética. Então, assim, o bebê
nasce e sobrevive ao ter contato com inúmeros patógenos que estão no meio ambiente. Por quê? Né? Que são transmitidos pelo contato com o pai, com a mãe, com a avó, com outros parentes. Né? Por que ele sobrevive? Porque ele tem a imunidade inata, que é inespecífica. Né? Tecnicamente, a gente diz que essa imunidade inata tem uma célula que é típica dela, que é o macrófago, e um fator humoral, um grupo de substâncias que é típica dela, que é o sistema complemento. E ela tem um poder de destruição muito grande. Ela consegue reconhecer que aquele patógeno, que aquele micro-organismo é um micro-organismo invasor capaz de provocar doença, e ela destrói aquele micro-organismo invasor. Ela é capaz de combater aquele micro-organismo invasor. É como se fosse o soldado raso, né, que vai para a primeira linha de batalha. Senão a pessoa vai morrer, se não tiver nenhuma defesa, não tem anticorpos. Ela vai morrer porque o organismo não vai reagir. Mas aí o organismo reage. Só que o organismo só reage de uma forma eficiente contra usando essa arma inicial, que é o sistema imunológico inespecífico ou inato, se a pessoa tiver níveis normais de vitamina D, que não é vitamina, é muito mais do que um hormônio, né? E que é produzido pelo sol quando a gente expõe a nossa pele ao sol. O problema qual é? É que nós temos 90% da população, 9 entre cada 10 pessoas no planeta, com níveis baixos de vitamina D, né? Porque as pessoas deixaram de se expor ao sol. Se ergueram no lugar se destruíram casas com pátios onde as crianças brincavam de bola, ergueram-se prédios de apartamentos, médicos foram para a televisão dizendo que só é demônio, não podia expor uma câncer de pele ao sol, porque podia provocar câncer de pele. As famílias deixaram os parques, foram para os shoppings, as pessoas deixaram de andar a pé na rua, foram andar de metrô, de ônibus, de carro, entram na garagem de casa, de manhã cedo saem da garagem de casa, entram na garagem do prédio onde trabalham, passam o tempo inteiro sem uma única exposição solar. Resultado disso, 9 entre cada 10 pessoas no planeta têm estão deficientes na maior arma que nós temos para manter o nosso sistema imunológico, inclusive o sistema imunológico inato, inespecífico, com altíssima potência, mas regulado, a ponto de não permitir que esse sistema imunológico ataque o nosso próprio organismo, provocando doenças autoimunes. Então, o que nós precisamos fazer agora? Tem uma coisa muito importante que deve ser dita, é que essa primeira fase da infecção, que é combatida pelo sistema imunológico inespecífico, né, macrófago e complemento, né, sistema complemento, essa primeira fase, ela precisa entrar em ação para que posteriormente venha a segunda fase, que é a fase provocada pela imunidade específica ou adquirida, né? Em que aí outro tipo de célula, chamada de linfócitos, começa a produzir outro tipo de fator humoral, chamado de anticorpos, né? Então aí é como se o general entrasse na guerra. O general entrasse na guerra, né, para chegar e organizar o combate do soldado raso. Então ele vai dizer assim, olha, vocês têm que ir para ali, ó, é ali que aquilo que vocês têm que combater. Então o que a imunidade específica ou adquirida faz? Ela direciona os mesmos soldados rasos, a capacidade destrutiva de defesa da imunidade inespecífica, ela direciona essa atividade imunitária para destruir especificamente aquele germe. E aí você consegue vencer. Se você conseguiu sobreviver até começar essa segunda fase, você consegue sobreviver à infecção. A gente é muito grato pela presença dele, é uma pessoa muito ocupada. A gente estava tentando agendar essa entrevista há bastante tempo, e desde quando começou o surto do coronavírus, eu tinha a intenção de entrevistá-lo pela questão equilibrada, pela postura científica equilibrada, uma análise bastante fria e inteligente sobre essa proliferação desse vírus que está mudando a vida de todo mundo, né, doutor Cício?
faz com que, inclusive, esse confinamento, né, autossugerido ou por pressões mesmo, as pessoas voltem a raciocinar um pouco mais sobre a existência, sobre os costumes, sobre as crenças, sobre os relacionamentos. O que o senhor acha desse ponto de vista do desenvolvimento da humanidade diante dessa eminência tão perigosa quanto ao do coronavírus? Olha, Baldan, eu tenho adotado como regra, ou como, vamos dizer assim, filosofia de vida ao ver um problema, de que aquele ditado em que se diz que só que há males que vêm para bens, né, deveria ser mudado para só há males que vêm para bens, né? Então eu acho que isso vai trazer a oportunidade de as pessoas, a humanidade de uma forma geral, o povo, os governos, os responsáveis pela saúde pública, os médicos em geral, se darem conta da importância que a vitamina D tem para a saúde, porque a quantidade de doenças, não só infecciosas, mas autoimunes, hipertensão, diabetes, é uma variedade inacreditável, doença cardiovascular, que a falta de vitamina D facilita, é algo inacreditável. Né? Então, isso vai nos trazer a oportunidade de reflexão nesse sentido. Agora, eu acho que, para a gente não perder a oportunidade, eu acho que a gente precisa passar a informação fundamentada. Então, eu gostaria que as pessoas que estão nos auxiliando aí, elas passassem um diapositivo, um slide, para a gente poder demonstrar que o que nós estamos falando são coisas fundamentadas do ponto de vista científico. Eu vou pedir para o Lucas, por gentileza, colocar nossos slides e pedindo perdão pelas pessoas, que eu estou com 2 salas aqui de perguntas. Tem várias perguntas aqui, mas eu tenho certeza que as perguntas que a gente vai colocar aqui vai esclarecer a grande maioria das perguntas. Eu não estou conseguindo acompanhar as 2 salas simultaneamente. Lucas, vamos colocar nosso primeiro slide para o Dr. Coimbra, então, comentar o que ele acabou de dizer, por gentileza? Então, essa publicação foi feita em 2010, então essas coisas não são informações novas, né? Foi publicada nessa revista chamada Journal of Clinical Virology, né? Por um grupo de pesquisadores, eu não estou me recordando agora qual é a origem dos pesquisadores, mas nessa publicação, o título diz exatamente assim: vitamina D e o estado antiviral. Porque é um artigo de revisão, ele revisou todas as publicações que foram feitas no assunto até 2010 e chegou à conclusão final de que níveis normais de vitamina D mantêm o indivíduo, o sistema imunológico do indivíduo, num estado antiviral. Então, vocês estão vendo ali na artigo, tela, né, que está escrito Vitamin D and the Antiviral State, quer dizer, vitamina D e o estado antiviral. E se diz, e está assinalado lá ali no resumo, que chama abstract, né, está assinalado lá que a vitamina D induz um estado antiviral, particularmente contra os vírus chamados de envelopados, que é onde se situa o coronavírus. O coronavírus é um vírus envelopado. Então, particularmente contra esse tipo de vírus, a vitamina D transforma, modifica, potencializa a ação do sistema imunológico para se tornar particularmente destrutivo contra esse tipo de vírus. Então, é um problema grave de saúde pública você ter uma média populacional de níveis de vitamina D de 15 nanogramas por ml, devido à falta de exposição solar, muitas pessoas até muito menos do que isso, né? Quando o mínimo para a Sociedade Americana de Endocrinologia é 40, e o máximo seria assim. Então, a faixa aconselhável para os americanos seriam 40 a 100. Pode voltar aqui, Lucas. Infelizmente,
Infelizmente, aqui no Brasil, os laboratórios passaram desde fevereiro de 2018 a dizer que 20 é suficiente. Isso é metade do mínimo que é aconselhado pelos... De 40 a quanto, doutor? Seria de 40 a 100, mas numa época como essa, o adequado é você ficar perto de 100. Né? E é importante lembrar que pescador, que tem ampla exposição solar, eles têm 160. E não entra no pessoal que o pessoal chama de fase tóxica da vitamina D, não tem nada disso. O nível tóxico de vitamina D é 240. Então, mesmo que você chegue a 100, 120, 130 por uma dose inicial de vitamina D, que é uma dose de ataque, né, em inglês chamada de loading dose, Sim. Mesmo que você chegue acima de 100, não há nenhum problema. Nenhum problema. Isso é muito bom o senhor falar, porque se fala, inclusive por médicos, né, achando que já está num nível tóxico e está muito baixo além disso. É bom você ter falado nessa questão, porque há muitas décadas atrás, e isso infelizmente ainda continua sendo passada essa informação, né, mas se diz que a vitamina D tem efeito cumulativo, ou seja, se você continuar tomando aquela dose de vitamina D, o seu nível de vitamina D vai subir sem parar. Até você vai chegar numa dose tóxica. Né? Então, faz pelo menos 20 anos que se sabe que isso não é verdade. Que a vitamina D sobe, você tomando a mesma dose todo dia, ela sobe lentamente e depois de 2 a 3 meses ela se equilibra e se mantém na mesma dose, com pequenas variações em torno da mesma dose. Então, é mais uma lenda, mas que infelizmente está cravado na memória das pessoas que estão praticando medicina, né? E ainda hoje é avisado isso erroneamente nas faculdades de medicina, que vitamina D tem efeito cumulativo se você mantiver a mesma dose. Então, se procura dar o mínimo possível, muito aquém do que você produz por exposição solar. Uma exposição solar com seu corpo completamente exposto ao sol, né? Por 20 minutos. Sem protetor solar, por 10 minutos, você produz 20.000 unidades de vitamina D. Quando você determina qual é a dose segura, isso é uma recomendação a nível internacional, né? Você sabendo a dose tóxica se mantida todos os dias, né, ela acaba se tornando tóxica, porque ela vai subindo e quando ela atingir o equilíbrio, vai atingir um equilíbrio tóxico. Então, essa dose tóxica é de 50.000 unidades de vitamina D para as pessoas que não têm resistência aos efeitos da vitamina D. Seria 50.000 por dia, não uma por dose. Por dia, mantido todos os dias. Né? Mas isso nem é válido para as pessoas que têm resistência à vitamina D por razões genéticas hereditárias, né? E que são pessoas que desenvolvem coisas como câncer, que desenvolvem coisas como doenças autoimunes, porque têm resistência aos efeitos da vitamina D. Então, provavelmente, a dose tóxica para essas pessoas é superior a 50.000 unidades, tomada todos os dias. Então, o que se convencionou a nível internacional? Se você quer achar a dose segura de qualquer substância e você sabe a dose tóxica, você divide essa dose tóxica por 5, ou seja, você dá a quinta parte da dose tóxica. Que de 240.000, 250... Não, 240 é nível plasmático. Nós estamos falando de dose diária. Né? Então, dando 50.000 unidades de vitamina D pode ser tóxica para alguns indivíduos, provavelmente para a maioria dos indivíduos, aqueles que não são resistentes à vitamina D. Então, o que você faz? Você divide por 5. 50.000 unidades dividido por 5 vai dar 10.000 unidades. Então, 10.000 unidades é dose segura, absolutamente segura. Para todo mundo. Para todo mundo tomar indefinidamente todos os dias. Tá? Você vai se manter dentro da faixa de normalidade. Normalidade. Tá? É importante tomar essas 10.000 unidades e ainda tomar sol, além de tomar vitamina? Ela fixa melhor? Não existe essa coisa. Isso é uma lenda que os nossos avós diziam, que você tomava óleo de fígado de bacalhau, que continha vitamina D, né, e aí você tinha que se expor ao sol. Na realidade, a vitamina D que tem no óleo de fígado de bacalhau é a mesma que tem no sol. No entanto, a exposição solar produz na pele outras substâncias que corroboram os efeitos da vitamina D. Você não vai produzir muito mais vitamina D porque o nosso organismo é muito inteligente. Né? Então a produção pela pele é muito bem regulada. Já por via oral, você sim
aí sim você pode tomar uma dose tóxica. Mas o que nós estamos propondo, né? E aí eu queria que o nosso amigo lá nos ajudasse, o Lucas nos ajudasse e colocasse, viu, Lucas, mais um slide. diapositivo aí. Enquanto isso, doutor, só para lembrar, porque o programa está muito bom e eu quero falar da dose de ataque. Que é o que ele colocou agora. Ah, tá, porque a gente tem 20 minutos apenas, tá? Tá, então é isso que ele colocou aí. Ótimo, tá? ótimo. Então esse foi um artigo que foi feito, não foi uma revisão, única, né? Foi feita, se não me engano, em 2010 ou 2012, não estou vendo ali com certeza. Mas de qualquer maneira faz quase uma década. Vai aparecer mais adiante no próximo slide, se não me engano, a data exata. Mas volta para esse slide anterior, por favor. Né? Então, isso são os italianos, né, que em 2010 eles estudaram qual é a dose que você deve dar, como dose única. Né? Dar uma dose única para fazer com que imediatamente o indivíduo atinja o nível normal. Ou seja, o intervalo de referência da vitamina D. Saia da deficiência e vá para o normal. Né? Então, eles demonstraram nesse artigo que se você der 600 mil unidades de vitamina D em dose única, tá? No terceiro dia, agora sim eu posso pedir para a pessoa passar, o próximo Lucas slide. Passar o próximo slide. Né? Aí você vai ver ali na área que foi achuriada, né, que indivíduos tinham 15,8 nanogramas por ml, portanto estava bem abaixo dos 40, o mínimo de 40 que a Sociedade de Endocrinologia nos Estados Unidos preconiza como mínimo, né? Estavam com 15, isso é a média da população mundial, é uma deficiência grave de vitamina D. Esses indivíduos, ao tomarem 600 mil unidades em dose única, não todos os dias, em dose única. Via oral, né? No dia 3, eles estavam com 77, ou seja, ficaram entre 40 e 100. Depois de quantos dias? No terceiro dia. Não é que eles não mediram no primeiro, no segundo e no terceiro. Eles mediram no terceiro dia e estavam em 77. E aí, ali ainda dentro da área achilhada, eles mostram que o indivíduo, no 30º dia, ele estava com 62. Então, ele ainda estava dentro da faixa de normalidade. Sem tomar dose diária, só com a dose única. Só com aquela dose única de 600 mil unidades de vitamina D. Ora, nós estamos vivendo uma urgência. Se o Lucas quiser, ele pode agora já tirar o slide. Tira o slide, ali, Lucas. E voltar a imagem para nós. Então, se nós estamos numa situação de urgência, nós precisamos imediatamente fazer com que a população atinja níveis normais de vitamina D. Porque isso é capaz de simplesmente fazer com que ou você não tenha infecção, sim, ou você tenha infecção e seja tão leve que você sequer notou que teve, mas você já, meses depois, você já vai ter anticorpos contra o coronavírus, você vai saber que teve a infecção e você não notou, né? Ou você, se já tiver com a infecção, você pode ter uma evolução muito mais favorável a você, ou seja, muito mais benigna, tá? Não vai evoluir para uma pneumonia viral que leva a pessoa à insuficiência respiratória e à morte. Tá? Então é urgente que toda a população, mesmo os indivíduos que já estão infectados e não sabem que estão infectados, ou mesmo os indivíduos que já estão com sintomas, né, mas ainda não evoluíram para a situação grave em que necessitam de respirador, esses indivíduos deveriam, quanto mais rápido, melhor. O poder público podia nos ajudar nesse sentido, né, para colocar à disposição dos serviços de saúde, né, a administração via oral de uma dose de 600 mil unidades para toda a população que se interessasse. Né? Isso a gente precisa. Então, por que eu trouxe esses artigos para discussão, né? Para a sua apresentação? Para acabar com aquela história de dizer assim, isso é uma opinião, isso é só mais uma opinião, aí ele acha que é isso, mas não é nada disso, isso é só uma vitamina, a vitamina não pode ter esse poder todo. Né? Então, a gente está mostrando essas publicações, e aí eu queria que o Lucas mostrasse o último diapositivo, Lucas, por favor.
O último slide, Lucas. Então, ali você está vendo a quantidade de publicações que você tem ali, né? Então, Cuidado com o fio, cuidado com o fio. Nessa publicação você está vendo que tem 152 mil publicações. Só um momento que houve um problema técnico aqui. 152 mil, o Lucas veio dar uma socorrida aqui. Pode ir lá, doutor, se precisar. Pode ir lá ver. Então, tem 152 mil publicações a respeito do efeito da vitamina D sobre as infecções virais, né? Inclusive, esse artigo que nós mostramos, que no início dessa conversa, é de 2011, foi publicado no Journal of Clinical Virology, né? E ele demonstra, esse grande número de publicações científicas demonstra que isso está fartamente demonstrado na literatura médica científica, né, a respeito da importância que tem a vitamina D para combater infecções virais de uma forma geral, né? Eu quero lembrar aqui, olha, tem muita gente comentando, inclusive estamos chegando na França também, viu, doutor? Tem até uns comentários aqui em francês. Estamos chegando na França, pelo qual agradeço a audiência. Tem uma pergunta que eu acho importante, doutor. Deixa eu só interromper um pouquinho. Sim, pois não. Você. Eu acho assim, um absurdo você ter 152 mil publicações científicas falando a respeito da importância que tem a vitamina D para combater infecções virais, para prevenir infecções virais, sabe? E o sistema público e privado de saúde simplesmente virando as costas para isso, porque que isso está acontecendo não é na realidade má vontade da parte, ou má intenção, ou displicência do poder público, ou dos médicos, da classe médica, ou das pessoas que estão envolvidas com saúde pública em geral. É simplesmente resultado do controle que a indústria farmacêutica exerce sobre a transmissão de conhecimento dentro do meio médico. Existem todas essas 142 mil publicações, mas não tem uma palavra a respeito disso no livro do infectologista. Nos congressos de infectologia, de imunologia, que são patrocinados, financiados pela indústria farmacêutica, que tem dinheiro à vontade para patrocinar os maiores, os congressos top de linha, como eles são os financiadores, eles é que determinam quem vai ser o palestrante e que tipo de informação vai ser passada para a classe médica. O que vende mais remédio, inclusive. Não, é só remédio, é só drogas. Por exemplo, agora está se falando de uma droga para combater isso, mas está se deixando 152 mil publicações de lado. Não, e diga-se que até hoje a medicina convencional, o pessoal fala, procure o posto de saúde. Para quê? Não tem remédio, não tem remédio. E o pior, né? Vai chegar um tempo que vai falar da vacina da gripe, que eu particularmente tenho lá minhas resistências por conta de metais tóxicos que ela tem, etc. Aliás, o senhor é favorável à vacinação da gripe por conta do corona, doutor? Eu sou plenamente favorável a uma coisa muito mais importante, mas muito mais importante, que é você corrigir de imediato a deficiência de vitamina D, que afeta 9 entre cada 10 pessoas na população geral. Mas a vacina não é boa, então. Veja, o problema é que quando você vacina uma população que está com níveis baixos de vitamina D, você corre o risco de ter efeitos colaterais da vacina, né? Por exemplo, você vai acionar um sistema imunológico que, por falta da vitamina D, está desregulado. E por estar desregulado, você acionou o sistema imunológico com a vacina, ele pode se voltar contra o próprio organismo. Ele não vai fazer o que deve e vai deixar... Vai piorar, né? E vai fazer o que não deve, que é atacar o próprio organismo, porque você está acionando um sistema imunológico desregulado. Deficiente, inclusive. Então, o que você deveria fazer? Desregulado por causa da deficiência de vitamina D. Então, o que você deveria fazer? Em primeiro lugar, se você quer vacinar e se as pessoas acham que isso vai funcionar, primeiro você ajusta a dose correta de vitamina D, deixa a pessoa com nível normal de vitamina D. Agora, qual é o risco que você pode ter em função disso?
muitas vacinas vão se tornar desnecessárias, porque você vai deixar o sistema imunológico tão fortalecido, né, que ninguém vai morrer por causa de H1N1. E nem pelo coronavírus também. A Marina Raimundo pergunta uma coisa importante. Quem já toma dose fisiológica da vitamina D pode aumentar a dose por conta da pandemia? Ou seja, essa dose de 600 mil unidades? Não precisa. Não precisa. Não precisa porque isso que essas pessoas, ao tomarem a dose de ataque, vão imediatamente atingir, ela já atingiu. Porque ela já passou aquele período de 2 a 3 meses em que a vitamina D vai se elevando e se equilibra. Antes desses 2 a 3 meses, ela já no dia seguinte, provavelmente, ela já está com níveis normais de vitamina D. E aí a gente tem recomendado que no máximo depois de um mês, mas idealmente talvez depois de 20 dias após a dose de ataque, a pessoa já começa a tomar as 10 mil unidades por dia para não começar a cair a vitamina D a um nível inferior àquele que é necessário para manter o sistema imunológico regulado e com a sua potência máxima. Agora, as pessoas que não têm um médico... E essa dose, só recapitulando, essa dose seria assim, segura, 20 mil unidades por dia para uma pessoa que tem pelo menos 50 quilos de peso. Tá? Isso tem que ser calculado, a dose de ataque também tem que ser calculada proporcionalmente para crianças que têm peso menor. Por exemplo, se você achar que uma pessoa com 80 quilos vai tomar 600 mil unidades em uma dose única como ataque, e você está agora com uma criança de 20 quilos, você vai ter... 20 quilos é um quarto de 80 quilos, então você vai ter que dividir 600 mil unidades por 4, para saber qual é a dose de ataque que você vai dar para essa criança. A mesma coisa vai ter que acontecer com a dose de manutenção, que você pode calcular por quilo, e para uma criança vai ser 200 unidades por quilo de peso. Tá? E você começaria isso entre 20 e 30 dias depois, você começaria com essa dose de manutenção para você não voltar a cair a sua dose, o seu nível depois de passar esse período. A Inês de França pergunta se essa dose de ataque também seria para crianças ou a gente tem que fazer um cálculo de acordo com o peso? É exatamente isso que eu disse. Você teria que fazer uma dose proporcional. A dose de ataque de 600 mil unidades é para um adulto. De 80 quilos. E é importante que a gente diga para os médicos que estão nos ouvindo, né, e têm medo de dar essa dose de ataque, que a gordura que nós temos debaixo da pele, o tecido gorduroso que nós temos debaixo da pele, ele funciona como uma esponja quando você toma vitamina D. Então, o que você está fazendo quando dá 600 mil unidades? Você está embebendo essa esponja. E a partir daí, a vitamina D vai ser lenta e gradualmente liberada na corrente sanguínea ao longo de um mês, e por isso você chegou a 77, depois de um mês vai estar em 62, porque o tecido gorduroso vai ter, ao longo desse período, liberado lenta e gradualmente. É por isso que a pessoa não se intoxica com uma dose única de 600 mil unidades, porque o chamado compartimento de gordura, que é o tecido celular subcutâneo, a gordura que nós temos debaixo da pele, é uma esponja seca de vitamina D, ela não está embebida com vitamina D. Quando você dá essa dose de ataque, ela vai ficar embebida com vitamina D. Né? Ela não vai ficar na circulação e manter um nível altíssimo, ela vai ser toda absorvida por essa esponja, entre aspas, que é representada pela gordura que nós temos debaixo da pele. E aí, como eu disse, vai ser lenta e gradualmente liberada ao longo de um mês, e por isso é que vai cair de 77 no terceiro dia para 62 ao nível do 30º dia.